Queridas almas irmãs, que Jesus nos abençoe e nos conceda a sua paz, dando a bênção de um dia de muita paz e harmonia. Dando sequência então ao nosso seminário Esclarecedores de Reuniões Mediúnicas, nós tivemos a oportunidade ontem de ver os itens objetivo do esclarecimento em reuniões mediúnicas. Vimos as bases evangélicas e psicológicas da psicoterapia espiritual, esclarecimento de desencarnados, as etapas da construção do diálogo terapêutico, as bases do diálogo terapêutico entre psicoterapeuta espiritual e os espíritos no atendimento, aspectos psicológicos conscienciais do diálogo terapêutico, o funcionamento da reunião de intercâmbio mediúnico ou de desobsessão, a seriedade da reunião mediúnica. Então, dando sequência a esse item, nós vimos a importância que tem de nós estarmos aqueles responsáveis pelas diretrizes da Casa Espírita, somente encaminhando para a reunião mediúnica ou dar início a uma reunião mediúnica depois de ter passado por todos os requisitos, além de doutrinário, também fraternal, de maturidade psicológica e espiritual, dos seus dirigentes e dos seus participantes da reunião mediúnica. Naturalmente, essa maturidade passa não pela ausência das nossas situações, desafios, porque todos nós as temos e teremos. O fundamental é que nós tenhamos essa conscientização, essa maturidade, que em nenhum momento nos faltará a ajuda para que possamos administrá-las de forma exitosa. E que há aqueles que temos essas dificuldades e por imaturidade, muitas vezes nós damos vazão e desacreditamos de nós mesmos. E aqueles outros que temos no esforço incessante, amoroso, de buscar equacioná-las. E nem sempre aqueles que trazemos a manifestação mediúnica temos um compromisso mediúnico. Então é muito importante nós estarmos atentos a essas percepções, para que somente encaminhar para uma reunião mediúnica aquele que tenha essa maturidade. A maturidade está justamente na busca de estar administrando com sinceridade de propósitos os conflitos que nós trazemos, que é fruto do autoconhecimento, que vai gerar o autodomínio. Então eu tenho um autoconhecimento daquilo que eu trago comigo enquanto matrizes, desafios, e busco agora, num processo de autoconfiança e de confiança também na vida em Deus, em administrar amorosamente. Nós vamos ver agora como que vem a ser a organização da reunião mediúnica. E nós vamos ver que essa organização ela se dá nos dois planos, do mundo espiritual e também do mundo dos encarnados. Deve compor-se de conhecedores da doutrina espírita e que exerçam a prática da caridade sob qualquer aspecto possível, de maneira a conduzirem créditos morais perante os soberanos códigos da vida, assim atraindo as entidades respeitáveis e preocupadas com o bem da humanidade. Há um dito popular que diz: diga-me com quem tu andas, que lhe direi quem tu és. Parafraseando esse dito popular, nós podemos dizer: diga-me como tu pensas, que eu lhe direi com quem tu andas. Isso num padrão energético, vibratório. O apóstolo Paulo, ele nos afirma: nós estamos envoltos por uma nuvem de testemunhas. Então é muito importante que
nós, aqueles que vamos estar sendo conduzidos, ou os componentes, aqueles que irão compor a reunião mediúnica, tenha essa certeza que essa busca de manter um equilíbrio, uma harmonia mental, uma conduta moral, ela é fundamental para que nós possamos garantir a assistência espiritual. Uma vez que os bons espíritos, eles não são invasivos, então eles respeitam a nossa liberdade. Eles vão estar sempre nos intuindo, nos sugerindo, mas jamais invadindo o nosso livre-arbítrio. Principalmente no tocante ao nosso crescimento espiritual, nosso crescimento moral, psicológico, os espíritos jamais afastam de nós os bons espíritos, principalmente o nosso anjo de guarda, quando São Luís, em O Livro dos Espíritos, coloca que pouco de nós somos aqueles que temos essa autoconsciência do papel do nosso anjo de guarda, que desempenha um papel de um pai responsável, cônscio, amoroso, chora conosco se for preciso, mas jamais nos abandona, afasta. Afasta não quer dizer que estará se desligando de nós. Então, quando nós temos essa sinceridade de propósito, principalmente do nosso anjo de guarda, que vai estar intermediando essa ajuda espiritual que todos nós carecemos. Então, a sinceridade de propósito é que realmente vai estar garantindo para nós essa assistência espiritual, porque não basta somente termos conosco o potencial mediúnico, porque potencial mediúnico não é sinônimo de moralização. Potencial mediúnico é sinônimo de compromisso. Por isso que o Espírito Joana de Ângeles coloca que um médium é aquele que é convidado a viver 2 encarnações numa só. Então, da mesma forma que nós mantenhamos, ou que nós somos convidados a manter a nossa vigilância diária, na nossa manutenção, no sustento pessoal, no sustento da família, da mesma forma, também no tocante às questões espirituais. Não é porque são trabalhos voluntários que nós vamos fazer a qualquer momento, principalmente no tocante ao trabalho mediúnico. Como nós vimos ontem, na mensagem Contratos Espirituais, do Espírito Honório, do livro Dias Felizes, na nossa programação reencarnatória, um dos itens que nós somos convidados também a desenvolver são as atividades mediúnicas. Então, aqueles que temos esse compromisso, está no nosso contrato espiritual. Então, daí a importância de nós estarmos buscando essa sintonia amorosa, primeiro conosco, num processo de autorrespeito, de autovalorização, de autoconscientização e, consequentemente, nós estaremos atraindo a presença amorosa desses bons espíritos que, além de nos assistirem nas nossas necessidades mais íntimas, este trabalho pela lei de sociedade, pela lei de fraternidade, pela lei de solidariedade, ele vai também estar reverberando com aqueles que gravitam em torno das nossas vidas, da nossa família, e também no nosso trabalho e a humanidade como um todo. Então, a reunião mediúnica, ou este grupo, é o resultado de 2 aglomerados de servidores lúcidos, desencarnados e reencarnados. Tem como responsabilidade primordial manter a harmonia de propósitos e de princípios, a fim de que os labores que programam sejam executados em perfeito equilíbrio. Vejamos que são servidores lúcidos. Quando nós lemos os relatos de Ivone Pereira, que ela tem a conscientização, ela repassa isso, enquanto ex-suicida, com uma série de matrizes e reflexos das encarnações em que ela se comprometeu, nós também trazemos conosco. Agora, o que é o importante? Que nós tenhamos essa lucidez. Eu tenho essas matrizes de convites desequilibrantes, mas eu estou buscando administrá-las e saindo. Então, a cada momento, a cada instante, eu sinto que eu estou melhor. E o equilíbrio, ele está justamente, não é na ausência dessas perturbações, dessas dificuldades. O equilíbrio está em saber que as temos, mas temos a consciência que dentro da lei de causa e efeito,
Os resultados das nossas ações do ontem nos acompanham hoje, não como castigo, não como perseguição, mas para que nós possamos sim, de uma forma amorosa, desenvolver o trabalho da ressignificação, de estar transmutando essas questões num trabalho amoroso conosco. E o trabalho mediúnico principalmente porque aviva em nós essas matrizes. Para ser alcançada essa sincronia, ambos os segmentos comprometem-se a atender os compromissos específicos que devem ser executados. Então vejamos como é importante. Nós temos uma visão global e é fundamental que nós tenhamos essa visão contextualizada para que tenhamos uma ação focal. Então, quando nós temos essa conscientização, fruto do estudo, refletido, sentido, para que nós venhamos a vivenciar. Porque muitas vezes, principalmente na atividade mediúnica, nós vamos estar diante de situações que requer de nós esse autoconhecimento de uma forma ampla, para que nós possamos agir de forma bem específica, bem focal. E no tocante a esse intercâmbio com os espíritos, daí nós vamos entender a importância do estudo diário. Além do grupo mediúnico, fazer diariamente ou periodicamente os estudos de como se processam os fenômenos mediúnicos, como se dão as comunicações, como agem os espíritos, como deve um médium se comportar diante dessa ou daquela manifestação, diante desse ou daquele sintoma. É fundamental que nós também tenhamos o nosso esforço pessoal, do nosso estudo em particular, para estarmos esclarecendo aquelas nossas dúvidas que trazemos no nível pessoal. Daí a importância desse comprometimento entre essas duas equipes. Por quê? É uma sincronia, é uma orquestra que vai estar aí sendo regida por esse grande maestro, como nós vimos ontem na parábola, que é Jesus. Então nada ocorrerá dentro de uma reunião séria sem realmente a supervisão amorosa de Jesus. Nós vamos perceber a importância que tem de desenvolvermos conosco essa conscientização da preciosidade que nós temos nas nossas mãos, que é a doutrina espírita. Quando nós vimos que Jesus, prometendo o Consolador que ficará sempre conosco, mais ainda, Allan Kardec coloca que durante uma vez por mês, 15 minutos, ele tinha a supervisão do Espírito de Verdade. E Emmanuel, no livro Paulo Estevam, ele afirma: o Espírito de Verdade é Jesus. Então vejamos que nós temos conosco essa doutrina supervisionada, direta por Jesus. E quando no livro dos médiuns nós vamos perceber que Allan Kardec coloca em linhas gerais o básico, aquilo que é o necessário para todos nós enquanto médiuns, para que possamos conhecer de como se processa o fenômeno mediúnico e uma reunião mediúnica séria. Allan Kardec, na Sociedade de Estudos Espíritas Parisiense, durante um longo período ele manteve o grupo mediúnico restrito ali, sem a presença, sem visitações. Por quê? Com o cuidado de manter a harmonia do grupo. Então, um grupo mediúnico sério também, ele deve ter ali os seus critérios, deve ter esse cuidado, porque uma reunião séria, ela é a somatória da seriedade daqueles que a compõem. Então, se nós queremos manter esse intercâmbio de forma amorosa, equilibrada e feliz, como nós vimos, com uma proposta de estar colaborando com Jesus nessa virada de página da humanidade para um mundo melhor, é fundamental que nós tenhamos esses critérios. Aos espíritos orientadores compete a organização do programa, desenhando as responsabilidades para os cooperadores reencarnados, ao tempo em que se encarregam de produzir a defesa do recinto, a seleção daqueles que se deverão comunicar,
providenciando mecanismos de socorro para antes e depois dos atendimentos. Então vejamos que nesta mensagem do Manuel Filomeno de Miranda, ele agora começa a dividir e a mostrar como a equipe é muito bem organizada e as atividades elas são muito bem definidas. Então vejamos que numa reunião mediúnica séria, os bons espíritos já vão estar catalogando, fazendo um trabalho de seleção, um trabalho de triagem aos espíritos que estarão comunicando na reunião mediúnica. E vejamos o que ele coloca aqui. Confiando na equipe humana que assumiu a responsabilidade pela participação do trabalho de graves consequências, movimentam-se desde as vésperas, estabelecendo os primeiros contatos psíquicos daqueles que se comunicarão com os médiuns que lhes servirão de instrumento, desenvolvendo afinidades vibratórias compatíveis com o grau de necessidade de que se encontram possuídos. Então vejamos que muitas vezes, para que haja uma comunicação que vai se efetivar na reunião mediúnica, o processo de afinização psíquica, energética, com o médium comunicante, aquele que será o terapeuta espiritual, o terapeuta encarnado, colaborando com o espírito que vai ali estar comunicando, muitas vezes se dá dias, às vezes meses, muito antes da reunião mediúnica. Então vejamos a importância que tem de nós estarmos nos autoconhecendo, eu buscando perceber quais são os meus padrões mentais. E na aproximação desses espíritos, obedecem também à lei da afinidade, porque é uma via de mão dupla, como diz o Espírito Joana de Ângeles. Medicação que se coloca na ferida do próximo é medicação que se coloca na própria alma. Ivone Pereira nos relata que ela atendia os espíritos suicidas, dentre os espíritos que ela atendia, e muitas vezes, muito antes da reunião mediúnica, ela já sentia os sintomas, já sentia as perturbações, as características daquele espírito que estaria sendo encaminhado para o atendimento. E mesmo depois do atendimento, o médium muitas vezes ele vai ficar intoxicado psiquicamente e energeticamente ainda com aquele atendimento. Daí a importância de nós termos essa autopercepção de nós mesmos, a autoconfiança dessa ajuda espiritual, para que nós possamos, dentro dessa autoconfiança, buscando as ajudas necessárias e que existem e que estão à nossa disposição para o trabalho. E é fundamental que isso venha a partir da nossa espontaneidade. Encarregam-se de orientar, quer dizer, os bons espíritos, encarregam-se de orientar aqueles que se comunicarão, auxiliando-os no entendimento do mecanismo mediúnico, para evitar choques e danos à aparelhagem delicada da mediunidade, tanto no que diz respeito às comunicações psicofônicas atormentadas, quanto às psicográficas de conforto moral e de orientação. Então nós vamos perceber que os bons espíritos já trabalham muitas vezes, auxiliando o médium naquele atendimento que ele estará desenvolvendo. E inclusive o ajudando para que, dependendo da característica daquele espírito, não venha trazer para ele qualquer dificuldade desnecessária. Então vejamos a importância que tem a vigilância, trabalhando inclusive, ajudando o médium, para que ele possa estar impermeabilizado dessas energias amorosas e da ajuda espiritual, e que aquele espírito que tenha o intento, muitas vezes menos feliz, na relação com o médium, isso não venha a prejudicar psiquicamente, energeticamente. Então vejamos a importância desta sintonia. E muitas vezes, esses choques que o médium recebe no atendimento mediúnico,
ele é programado, preparado e colaborado pela espiritualidade superior, no sentido de que isso não traga prejuízo para o médium. Então, há espíritos que trazem consigo, perispiritualmente, uma desorganização energética. Naquele momento, em contato com o médium, ele tem o convite de estar se reorganizando. Por isso que o médium, ele é o primeiro enfermeiro do espírito comunicante. Então, daí a importância desse equilíbrio. Cuidam de vigiar os comunicantes, poupando os componentes da reunião de agressões e de distúrbios defluentes da agitação dos enfermos mentais e morais, bem como das distonias emocionais dos perversos que também são conduzidos ao atendimento. Muitas vezes os espíritos que são trazidos para a reunião mediúnica, eles vêm, além de trazerem consigo uma desorganização mental, eles trazem também um distúrbio de movimentos e assim sucessivamente. Nós, uma vez fomos numa casa espírita há muitos anos e vimos que a mesa das atividades da sala mediúnica era de cimento. Aí perguntou, mas por que essa mesa desse jeito? Porque os médiuns eram tão desequilibrados, né, que tirava a mesa com a maior facilidade. Não era essa a necessidade. O que a gente percebe então por aí? Então nós, aqueles que viemos de atividades mediúnicas, eu pelo menos, meus pais já eram espíritas e faziam atividade mediúnica às vezes em casa, até que quando desenvolveu a casa espírita, nós estamos vendo que nós estamos vindo de um processo de muita deseducação mediúnica para um processo de conscientização mediúnica. Há uma mensagem de Eurípides Barçanufo e que ele nos fala, nós passamos pelo processo dos fenômenos mediúnicos, desde lá das irmãs Fox, depois das mesas girantes, e hoje nós somos convidados a ser este fenômeno moral na atividade mediúnica. Então aí a importância dessa conscientização, porque muitas vezes o espírito, ele além de trazer esse desarranjo, esse desalinho mental, ele traz também nas suas atitudes, e muito dessa desorganização, dessas agitações, depende muito do médium, porque eu posso muito bem, você de repente, o alívio pode chegar e dizer, olha, ela acordou, dá um recado para fulano assim, 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 eu vou dar o recado do meu jeito. Então o médium, se o espírito chega falando uma série de impropérios, xingando e tudo, o médium, pela sua disciplina, ele pode dizer, olha, tem um espírito aqui dizendo isso, quando ele então, nessa linha de maior equilíbrio, ou no momento em que ele vai estar comunicando, ele vai dar a entender daquilo que o espírito está falando, sem necessidade de estar falando os palavrões, os impropérios que o espírito está dizendo. Então daí nós vamos perceber que o filtro, essa disciplina passa primeiro pelo médium, e a ajuda espiritual não nos falta, como nós vimos, os bons espíritos, além de estarem auxiliando o espírito comunicante, estarão também auxiliando o médium, para que ele mantenha a sua disciplina, principalmente o seu anjo de guarda, que fica ali atento, auxiliando o médium, para que ele tenha um atendimento equilibrado e feliz. Encarregam-se de orientar o critério das comunicações, estabelecendo de maneira prudente a sua ordem, para evitar tumulto durante o ministério de atendimento, assim como impedindo que o tempo seja malbaratado por inconsequência do padecente desencarnado. O médium, ele pode também, muitas vezes, nessa busca deste equilíbrio, e até para que ele tenha mais uma autoconfiança, e também dividir com o grupo mediúnico aquilo que ele está percebendo, ele pode inicialmente estar dizendo ao médium esclarecedor, eu estou percebendo a presença de um espírito, e o benfeitor espiritual vai estar intuindo o médium, como nós estamos vendo, o próprio médium que vai ser o intermediário desse atendimento,
da característica do atendimento que ele vai estar sendo portador. E vai dizer, olha, nós estamos aqui, vamos estar fazendo um atendimento a um espírito com essa característica, dessa forma. Com isso, o que acontece? O grupo mediúnico consegue estar atento àquele atendimento e o próprio médium esclarecedor também vai estar já nesta sintonia fazendo uma avaliação, uma equalização dessa informação com a própria energia. Porque em todo momento a energia, que eu digo no sentido dessa sincronia do médium psicofônico e o médium esclarecedor, como nós vimos ontem, para que ele tenha uma postura do acolhimento incondicional e onde ele faça agora um atendimento personalizado, um atendimento específico. Como nós vimos ontem nas exposições daqueles que nos antecederam, o nosso Alírio, o nosso Afro, que é fundamental que nós busquemos estar numa sintonia com o Espírito, até mesmo se é homem, ou seja, se é um espírito masculino ou feminino, porque isso diz respeito à identidade, para que nós façamos um atendimento com profundidade, com intensidade. Por isso que a questão não é uma verbalização evangélica, não é uma verbalização doutrinária. Acima de tudo, o trabalho mediúnico é essa energia de amorosidade, de acolhimento, de empatia. E empatia é estar com sem querer fazer por. Então, nesse momento, há esta sintonia, por isso que é como se fosse uma orquestra. É aquela sintonia entre todos os músicos, se a gente pudesse comparar a reunião mediúnica como sendo essa grande orquestra. Cada médium tem a sua especificidade. E naquele momento, quem estaria representando entre os encarnados o maestro seria o coordenador da reunião mediúnica, enquanto encarnado, no caso, o médium esclarecedor, porque dentro dessa visão onde nós temos o grupo mediúnico e o médium esclarecedor. Então não tem a necessidade de ter mais de um dirigente da reunião mediúnica. O dirigente da reunião, o que é o médium esclarecedor. É importante que nós busquemos nessa simplicidade a objetividade. Então façamos, dentro dessa visão, nós vamos estar fazendo esse sincronismo entre médium, entre o grupo e entre o médium esclarecedor. Nunca improvisam, porquanto todos os detalhes do labor são devidamente examinados antes. E quando algo ocorre que não estava previsto, existem alternativas providenciais que impedem os desequilíbrios no grupo. Então, os bons espíritos, os coordenadores da reunião mediúnica no mundo espiritual, uma reunião séria, não há improvisação. E quando ocorrem, eles já têm sempre um plano B, plano C. Mas a responsabilidade maior, no caso do grupo mediúnico, entre os encarnados, é nossa. Então os espíritos vão improvisar quando se há algum imprevisto, uma doença, uma situação em que muitas vezes aquele médium que estava programado para aquele atendimento, houve um impedimento maior, então os espíritos fazem uma reprogramação. Agora, é importante que nós tenhamos, como nós vimos, que queremos manter a seriedade da reunião mediúnica, que mantenhamos essa percepção do planejamento da nossa participação, porque por parte da espiritualidade não há improvisação, há sim uma programação com antecedência. Destacados especialistas para o programa de comunicações, dias antes da sua execução, organizam o mistério e selecionam aqueles espíritos que se devem comunicar por meio dos médiuns do grupo, elegendo-os conforme as leis das afinidades fluídicas portadoras de campos vibratórios que facultem o correto fenômeno mediúnico. Então, como nós estamos vendo, há especialistas também por parte da espiritualidade para o atendimento conforme as necessidades, que ali o atendimento está programado. Como nós vimos, há espíritos que lidam com as características que se denominam de magia negra,
de manipulação de fluidos deletérios dessa ou daquela forma. Então, há espíritos já especialistas em poder fazer um trabalho de transmutação dessas energias. Portanto, é fundamental que o grupo tenha essa sintonia e esse conhecimento mais amplo. Então, por parte da espiritualidade, nunca irá faltar essa ajuda. Nós vamos ver logo mais que há também aparelhos específicos que a reunião mediúnica venha a ser dotada para estar ajudando e colaborando nesse processo da programação exitosa da reunião mediúnica. Quando se trata de ocorrências especiais, comunicações de suicidas, de homicidas, de obsessores, de criminosos cruéis, são esses espíritos conduzidos horas antes, às vezes com mais de um dia, a fim de serem criados condicionamentos psíquicos que propiciem diminuição das suas cargas de energias elétricas, de forma que, durante a psicofonia, o médium seja poupado de desgaste excessivo e o visitante seja automaticamente beneficiado, tendo diluído as construções mentais perturbadoras, assimilando as informações que lhe serão oferecidas. Daí nós vamos perceber que se esses espíritos venham a ser aproximados de nós, enquanto aqueles que somos médiuns psicofônicos, ou até mesmo aqueles que compõem a reunião mediúnica, porque essa aproximação desses espíritos, elas se dão psiquicamente não somente ao médium psicofônico, aquele que vai estar atendendo, mas a todos os componentes da reunião mediúnica. Então, se é um espírito muitas vezes zombeteiro, se é aquele espírito intrigador, se é aquele espírito que tem toda uma técnica de manipulação, de tumultuar o processo do interrelacionamento pessoal, então ele vai estar criando muitas vezes as arapucas, as armadilhas, em que se os componentes da reunião mediúnica não tiverem a vigilância necessária e devida, nós acabamos entrando, e muitas vezes aquilo que um companheiro fala tem um sentido diferente para o outro. Eu me recordo, uma vez participando com o seu Praeiro, numa reunião mediúnica, e foi um período muito tumultuado entre o grupo mediúnico. E o seu Praeiro pontuava amorosamente da importância de nós estarmos atentos aos nossos padrões mentais, aos nossos sentimentos, e ele disse, principalmente a nossa conduta de julgamento, porque é justamente onde nós às vezes damos a maior brecha à questão do julgamento. E aí nós vamos perceber quando Jesus então diz o do não julgueis, e diante da mulher adúltera, quando ele diz, aquele que tiver sem nenhum pecado, atire a primeira pedra. Então é muito importante nós percebermos que todos nós estamos em regimes de atendimento. Todos nós temos as nossas mazelas, as nossas feridas morais, e estamos juntos para que nós possamos estarmos nos ombreando nessa busca dessa autocicatrização das nossas feridas morais. E quando nós entramos num processo de julgamento ou de competição, porque justamente as intrigas que os espíritos trabalham, nós então nos desarticulamos energeticamente, porque como nós vimos ontem o nosso Afro colocando, nas nossas manifestações energéticas e psíquicas, os espíritos, eles captam a nossa energia, e a energia ninguém engana. Então, logo depois de um período, daquela questão tumultuada, dentre os espíritos que foram atendidos, como nós colocamos ontem, aquele que a mãe disse que, olha, esse monstro é meu filho. Então, antecedendo esse atendimento, porque normalmente esses espíritos que se denominam chefe de falanges, eles trazem uma série de assessores, cada um com a sua atividade específica, para trazer um certo tumulto, a tentativa de desarticular os trabalhadores do trabalho. Daí a importância da nossa vigilância, e nós recordamos no livro O Semeador de Estrela, um espírito que, dizendo ao Divaldo
depois de ter criado para ele ali uma situação constrangedora, disse: olha, meu problema não é tanto com você, mas é com o que você representa. Você é um poste que carrega uma luminária. Eu jogo pedra na luminária, ela tem proteção, ela tem defesa, mas você é poste, você está aqui no chão. Se eu o derrubar, pelo menos é alguns momentos de luz a menos. Então nós somos esses postes. Então daí a importância de nós nos cuidarmos. E dentre esses espíritos, um foi e disse: olha, eu sou um especialista em pegar o que a pessoa fala, e quando o outro vai ouvir, eu faço uma inversão. É o que o Alírio ontem nos colocando da comunicação, porque a comunicação não é o que eu falo, é o que o outro entende. Então, quando eu falo algo, e aquele algo que eu disse, ele vai ter um encaixe conforme a história, o sentimento, a emoção daquele que está me ouvindo. E no grupo mediúnico, isso aí ocorre em grande frequência. Por isso que é importante, de repente, eu estou com uma certa animosidade com um companheiro com quem eu tinha muita afinidade. De repente, eu agora começo a ter um espírito de censura, de dúvida, de crítica, de competição. Então, tudo isso vem aflorar em nós, fruto das nossas matrizes, para que nós agora trabalhemos num processo de autoconscientização. É verdade, eu estou com esse sentimento, mas deixa eu ver o que é que eu posso ver de melhor nesse companheiro. Ele pode até estar falando o que ele está falando com esse intuito que eu estou sentindo, mas eu posso também estar sob o processo de uma influenciação espiritual. Então nós já vamos percebendo e buscar justamente ver no outro aquilo que nós buscamos ver também na reunião mediúnica. Buscar ver um companheiro que, assim como eu, estamos juntos numa busca de estar superando as próprias dificuldades. Ainda mais, olha, não raro, a programação espiritual estabelece como transcorrerão as comunicações, quais as providências tomadas para serem evitados transtornos e perturbações. No entanto, especialistas em contribuições magnéticas encontram-se a posto para interferir caso haja distúrbios ou agressividade desnecessária daqueles que se comprazem no mal e se elegem como vingadores e contumazes inimigos do progresso e da paz. Ontem, quando nós vimos na condução psíquica e energética do espírito, quando o médium esclarecedor, ele vai estar convidando o espírito a muitas vezes uma mudança mental, psíquica, naquele momento que o médium esclarecedor está falando, ele não está falando somente ele, a fala dele está também permeada, envolvida pela energia amorosa desses espíritos. E quando o médium esclarecedor entra num padrão de autoconsciência, de autoconfiança, do que, primeiro, o que é o trabalho mediúnico, o que representa para ele, e qual é o papel dele na reunião mediúnica, e quem é ele nesta reunião, sabendo que ele, tanto quanto o espírito comunicante, somos espíritos em carência. Daí, eu ouvi uma vez também, o Seu Praíro, nós convivemos mais de 13 anos juntos, e como nós vimos, ele é o protótipo realmente do homem de bem, uma bagagem moral fora de série. E eu fiquei muito emocionado quando um espírito uma vez foi e disse assim: quem é você? Por que você quer dizer que você é meu irmão? Por que você é meu irmão? Você é melhor do que eu? Eu disse: não é isso. Nós somos irmãos em necessidades. Olha que profundidade. Ali o espírito foi e foi cedendo, porque veja, quando ele disse isso, ó, irmão em necessidades, o que tem por trás disso? Não tem, nós somos iguais,
com dores diferentes. Eu tenho outro tipo de dor, mas eu sou necessitado tanto quanto você. Se não houvesse a misericórdia divina, nós não estaríamos aqui. E ele complementou, o espírito então revoltado, dizendo: por que me tiraram de lá? Quem são vocês para estar? Vocês acham que vocês têm esse poder de estar fazendo isso? Ele disse: você está percebendo? Realmente nós não temos esse poder. Portanto, se não houvesse ajuda espiritual para nós, você não estaria aqui. Porque você não está aqui pela nossa vontade, mas você está aqui pela vontade soberana e amorosa de Jesus, através da generosidade desses bons espíritos. Vejamos como que esse espírito de fraternidade, e essa é a característica de um atendimento espiritual amoroso. Nós vamos estar percebendo a ferida do outro, mas sem também desconhecer a nossa. Com a diferença: nós, naquele momento, estamos buscando não para conivir, mas no espírito de fraternidade, para estar nos atendendo mutuamente. E é justamente o que os espíritos então fazem. Eles providenciam toda uma ajuda espiritual muito antes, para que realmente o atendimento seja eficiente e eficaz. Ontem nós vimos, quando o nosso falei colocando dos mecanismos da ajuda espiritual que nós recebemos, nenhum espírito é trazido à reunião mediúnica séria sem que já haja por trás desta presença, no mais profundo do seu ser, o desejo da mudança. Porque muitas vezes a necessidade do espírito, ele nem se dá conta. Ele diz assim: olha, mas como é que vocês me violentaram trazendo aqui? Eu não preciso da ajuda de vocês. Como que vocês podem estar me violentando dessa forma? E aí ouvimos quando ele disse assim: olha, a sua própria necessidade, a sua própria dor, já é um pedido de ajuda. Então veja que ele não verbalizou a ajuda, mas a própria dor, o estado em que ele se encontra, porque os bons espíritos, eles leem os ditos não ditos. Vejamos Jesus, quando diante daquele jovem, que ele o convidou para o ajudar na propagação do Evangelho: Senhor, deixe-me primeiro enterrar meu pai. O que ele disse? Deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Ele não respondeu o que o rapaz perguntou, mas ele respondeu aquilo que ele tinha necessidade de ouvir e atender na intimidade da sua alma. Os bons espíritos também. Então, muitas vezes o espírito, quando vem para a reunião mediúnica, ele não se dá conta do profundo desejo de mudança que já está ali vibrando, em estado latente na sua alma, que basta um toque afetivo. E aí é onde vem a presença espiritual desses amigos, dessas amizades que nós trazemos, nós e eles, que naquele momento há aquele despertar, mas aquele despertar não é só daquele momento. Nós vimos o André Luiz no nosso lar, quando ele coloca, aliás, Clarencio coloca para o André Luiz, que ele o visitava, Clarencio o visitava diariamente, a sua mãe também o visitava diariamente nas regiões de sofrimento, mas ele não percebia. Então, muitas vezes, naquela reunião mediúnica, não é ali que vai dar a eclosão da mudança. A mudança, ela é um processo. Nós vimos ontem também a citação de Paulo, na condição de Saulo, que a perseguição aos cristãos, no fundo, ele estava fugindo ou querendo matar o Paulo que já estava dentro dele, mas quando Jesus o acolhe na estrada de Damasco, ele já vinha num processo de profunda reflexão, numa profunda de busca de encontro de autoconsciência, desde a fala de Estevão, de Abigail, ele vinha recordando cada detalhe do Gamaliel, ele vinha recordando porque aquele Cristo estava sempre na presença dele, mas quando se dá a presença de Jesus,
Então ali ele cai de joelho e diz: Senhor, o que queres que eu faça? Então, trazendo para nós, dentro desta visão, a reunião mediúnica é um encontro de muitos de nós, e principalmente desses espíritos, na estrada de Damasco, porque ela se dá naquele encontro amoroso. Porque vejamos o caso de Saulo, Jesus, o protótipo do amor, e como nós estamos vendo, a questão da afinidade energética, psíquica, mental. Então, a presença espiritual de Jesus foi no âmago, no mais profundo do ser de Saulo, e naquele momento ele tem a consciência plena, lúcida da tomada de decisão. A construção da decisão é um processo. Então, da mesma forma, se dá também nas reuniões mediúnicas. A presença espiritual dessas almas irmãs, desses espíritos comunicantes, naquele momento eclode o ser amor que todos nós somos. E aí a importância do grupo estar bem sintonizado. Assistentes espirituais preparados para o serviço de enfermagem posterior e condução de atendimentos específicos em outros momentos, coopera com os instrutores com os quais trabalham em uma equipe harmônica, sob o comando do mentor responsável pela reunião espírita mediúnica. Então nós vamos perceber, e nós temos tido essa abençoada oportunidade, como o seu Praeiro criou essa reunião mediúnica para a Federação, ajudando no movimento espírita. Há uma mensagem do nosso querido José Cordeiro, que se intitula Ata Espiritual, e que diz o seguinte: o senhor Praeiro, ele é o dirigente espiritual da nossa federativa, da Federação Espírita do Mato Grosso. Há um espírito, que é o Dom José Antônio dos Reis, nosso querido Antônio, irmão Antônio, ele estimulou, ele dá o nome irmão Antônio, ele é o dirigente espiritual do nosso estado. E há um outro espírito, que de uma fala muito carinhosa, acolhedora e amiga, que sempre oportunamente ela se manifesta na nossa reunião mediúnica, nos fazendo um acolhimento amoroso e sempre avivando em nós essa responsabilidade pessoal do grupo, e essa responsabilidade com a instituição, e a responsabilidade com o nosso planeta dentro de uma visão ampla e profunda. Então, nessa rede do bem, que ela realmente coloca a nossa responsabilidade da cota das nossas vibrações de amor, é um espírito que se dá o nome de Irmã Francisca. Então ela é a representante de Ismael aqui para o Mato Grosso. Então nós vamos perceber que há toda uma organização, e nós que temos a oportunidade de estar na condição muitas vezes de médiuns esclarecedores, muitas vezes sentimos psiquicamente tão profundo, quase numa condição psicofônica, esta afinidade com o seu Praeiro, que está intermediando espíritos mais elevados para o atendimento específico nessa ou naquela reunião. Às vezes nós também percebemos outros espíritos naquele dia, naquele atendimento, daquela reunião, vêm ocupar a direção espiritual da reunião. Então vejamos como é importante essa harmonia do grupo. Então, determinados tipos de atendimentos, determinados espíritos com as suas especificidades, fazendo o atendimento. E utilizando de todos os médiuns da reunião mediúnica, numa equalização das energias do processo de atendimento. Por isso que não há ninguém na reunião mediúnica ali com convite a estar inativo. Então a atuação, ela é constante. Por isso, a estarmos atentos a todo o processo da reunião mediúnica. Quando o médium ou o doutrinador, por motivo frívolo, falta ao compromisso, exige que seja modificado o roteiro estabelecido, quando isso é possível, sendo tomadas providências de urgência
certamente prevista pelos mentores, já que eles não agem por ações de improviso. Então vejamos a responsabilidade que nós temos dentro de uma reunião mediúnica, porque aquele médium psicofônico, que de repente uma situação, e nós vamos ver no livro Desobsessão, do Espírito André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier, ele coloca os imprevistos. É uma criança que de repente tem uma febre repentina, e às vezes um atraso no trabalho, ou às vezes uma situação no trânsito, ou às vezes uma visita inesperada. Então é importante que nós, já prevendo estas situações, busquemos já antecipadamente fazer essa programação nossa, para que nós venhamos a contribuir de forma amorosa e organizada com a atividade mediúnica. Porque quando nós faltamos, naturalmente os bons espíritos, a equipe espiritual, está toda atenta aos espíritos ali que vão ser atendidos e o acompanhamento aos médiuns o tempo todo. Então nós não somos só médiuns lá na reunião mediúnica. Muitas vezes, para que nós tenhamos uma ação exitosa na reunião mediúnica, os bons espíritos fazem atendimentos individualizados, particularizados, até mesmo na nossa própria família, no nosso trabalho, para que nós possamos ter garantido a nossa participação, porque também esses espíritos ardilosos fazem todo um planejamento com o intuito de inibir a nossa participação. Então, por isso que é muito importante nos mantermos atentos e trabalharmos na equacionar esses imprevistos, buscar resolver já de forma amorosa. Mais ainda, esse conjunto de trabalho harmônico obedece um ritmo seguro que somente os membros encarnados podem perturbar. Então vejamos que da parte da espiritualidade não há perturbação. Por parte da espiritualidade não há desorganização. Agora, da nossa parte, sim. Então, por isso que é muito importante nós termos esta consciência do que representa para nós a atividade mediúnica. Ninguém está indo na reunião mediúnica para fazer favores. Pelo contrário, somos nós que somos beneficiados com a atividade mediúnica. E o trabalho do bem, ele não somente faz bem para quem faz o bem, como também ele reverbera, ele se alarga até aqueles que gravitam em torno de nós. A literatura é muito rica. Nós temos um companheiro que, passando por uma experiência difícil, de uma situação de acidente, onde iria desencarnar, e, enfim, o fato é que, logo depois, ele tem a revelação. Graças ao trabalho, ele teve a moratória. E a moratória não se estendeu somente até ele, mas também até os seus familiares que estavam envolvidos dentro do processo do acidente. Então vejamos como é importante isso. Allan Kardec, quando perguntou ao Espírito de Verdade qual era o zelo, o cuidado que ele teria, ele disse: pleno, amplo, da nossa parte não lhe faltará nada. E aí ele disse: até das questões materiais? Ele disse: sim. Onde estaria a fraternidade se nós não lhe proporcionássemos as condições necessárias para que tenhamos o êxito daquilo que está programado? Agora, é claro que os espíritos vão trabalhar dentro daquilo que é sempre para o nosso crescimento. Então, jamais questões de excesso e jamais fazendo o papel de ama seca, como diz o Espírito André Luiz no Conduta Espírita perante os Espíritos.
mas fazendo sempre um trabalho de orientação amorosa. Então é muito importante que nós guardemos isso aqui conosco, ó. Não há improvisação por parte da espiritualidade superior. E quando há algum desalinho, algum desarranjo no grupo mediúnico, não é por parte dos bons espíritos ou da organização espiritual, e sim pela manifestação das nossas próprias dificuldades. A reunião mediúnica, portanto, com objetivos socorristas, obedece a um processo de delineamento equilibrado para que, concluindo o tempo que lhe é reservado, distendam-se os socorros além da esfera física, com a presença ou não dos participantes parcialmente desdobrados pelo sono fisiológico. Muitos de nós podemos estar tendo relato, como ao chegar uma companheira veio nos relatar: olha, trabalhamos a noite toda. E é verdade. O Espírito Honório tem uma mensagem que se intitula Experiências Extracorpóreas, e é justamente isso que ele fala. Ele diz que nós, desdobrado em espírito pelo fenômeno do sono, nós somos convidados a dar continuidade àquilo conforme os nossos padrões mentais. Então, se eu sou daqueles que tem comigo todo um padrão psíquico mental da sensualidade, naturalmente desdobrado em espírito, eu vou dar vazão a essa sensualidade. Agora, se somos aqueles que temos um padrão dessa sensualidade, mas num padrão de vigilância, porque eu tenho a autoconsciência que tudo isso que eu trouxe comigo é um compromisso amoroso para que eu possa ressignificar, então eu vou ser desdobrado em espírito, muitas vezes até passando por essas regiões, mas com o convite amoroso de trabalhar nos atendimentos espirituais. Por quê? É através do trabalho que também nós vamos aurir forças para estarmos nos administrando. Veja Ivone Pereira quando fala o atendimento aos espíritos suicidas. Então, se nós temos um espírito, um sexólogo, que com profundos compromissos nesta área, e que vai ser atendido na reunião mediúnica, qual é o médico que melhor se adequa a esse atendimento? Não é aqueles de nós que temos também perturbações semelhantes, mas com uma diferença? Porque o meu esforço em estar me autoeducando, em estar me ajudando na ressignificação dessas matrizes, não vai também essa energia impregnar, envolver esse espírito em atendimento? Então vejamos a misericórdia divina. Que lei que é essa? Não está dentro da lei de solidariedade? Não está dentro da lei de fraternidade? Não está dentro da lei de sociedade? Então, como é importante nós estarmos trabalhando primeiro conosco mesmo. E está dentro da lei das afinidades. Então vejamos como nós vimos no livro Sexo Destino, de André Luiz. Tem um obsessor que se dá o nome lá de Moreira, que ele estava estimulando o padrasto de uma jovem a serviciá-la, e ela então sofre um acidente, e ela está prestes a desencarnar. De repente, a espiritualidade então mostra àquele obsessor que aquela jovem era filha dele de outras encarnações. Quando o espírito cai em si, o que ele faz? Ele passa agora a estimular como se ele fosse o pulmão daquela jovem. Então nós vamos perceber que quando nós somos levados a esses atendimentos, nós trazemos conosco também o benefício de também nos atender. Olha o que Joana diz: medicação que se põe na ferida do próximo é medicação na própria alma. Então a questão não é termos conosco as nossas perturbações, os nossos desequilíbrios, é nós sabermos que temos, mas estamos trabalhando para isso. Eu me recordo, eu tinha por volta de 17 anos, e não faz muito tempo, e eu já participava de reunião mediúnica, e um outro médium esclarecedor, também jovem, uns 26 anos por aí, ele já era o responsável como médium esclarecedor da reunião mediúnica.
E um espírito foi e disse para ele: fulano, você acha que eu não te conheço, agora você vem querer estar aqui, e o espírito falou, me doutrinando? Você acha que eu não conheço você na intimidade do seu lar? Você com a tua esposa, a forma como você trata, o jeito que você faz, isso, e foi dizendo. Aí o grupo todo, eu pelo menos fiquei, e agora? Como é que ele vai sair? E eu digo que a bênção que eu tive foi participar muito cedo das atividades doutrinárias e atividades mediúnicas, que às vezes a gente já tinha aquela vontade de fazer, mas aí era o temor, né, pela ignorância. Não, eu tenho medo de depois, se o Espírito falar lá na reunião mediúnica, o que o Afro ontem colocou, né, o que eu estou fazendo, já pensou? Né? E aí eu fiquei, e agora eu quero ver como que ele vai fazer. Ele foi e disse ao Espírito: meu irmão, se você realmente me conhece, se você sabe, você tem me acompanhado, você sabe da minha sinceridade. Eu sei, eu trago muitas dificuldades, mas essa reunião mediúnica não é para você somente. Essa reunião mediúnica também, para mim, é o meu porto seguro. É daqui que eu tiro muitas reflexões para me ajudar a administrar as minhas perturbações. E se você ainda hoje me acompanhou, você é testemunha do quanto foi difícil para mim estar aqui neste momento. O Espírito foi e disse, começou a chorar e disse: é verdade, eu te acompanho já há algum tempo, e hoje eu tentei fazer de tudo para que a tua esposa lhe agredisse, e você assegurou. Há tempos eu assim ajo, e você sempre mantendo. Mas quando você entrou para o seu quarto, e que você começou a orar, eu não acreditei. Mas quando eu vi que entrou no seu quarto a sua avó, e ela me mostrou que nós somos irmãos de outras datas, mas eu não quis acreditar. E agora ela está aqui me mostrando o quanto eu e você estamos ligados. Você teve a coragem de reencarnar, eu não. Eu preferi outros caminhos, e ela está me mostrando que este é o momento. E eu quero lhe pedir, eu não posso dizer que você me perdoe, mas me desculpe por tudo que eu tenho feito. E aí o Espírito foi atendido, foi levado, depois nós conversando com um companheiro, e ele falando, várias vezes, houve momento que a esposa, ali numa incorporação clara, dizendo coisas para ele, e querendo agredir, e às vezes agredir as crianças. Ele só se mantinha em oração, e naquele momento, ele orando, passava, daqui um pouco ela caía em si, começava a chorar, e dizendo, eu não queria isso, mas veja isso. E realmente, então a partir daquele momento, depois de um tempo, a esposa resistente às atividades doutrinárias, não participava com ele das reuniões, onde ele ia na casa espírita. A partir dali, ela começou a participar. Depois tornou-se uma grande trabalhadora e uma grande médium psicofônica do grupo mediúnico. Então vejamos como é importante a nossa perseverança, e nós sabemos o que nós realmente estamos fazendo dessas oportunidades. Na aludida organização, prevê-se a mensagem do nobre amigo espiritual dirigente, que culmina um empreendimento, deixando a luz do consolo e da esperança nas mentes e nos corações afervorados. Então, é importante que nós coloquemos de uma forma espontânea. Nós, na nossa reunião mediúnica, desde a época do seu praeiro, ele sempre tinha esse cuidado,
logo depois da prece inicial, ele então dizia: se porventura algum amigo espiritual quiser nos trazer as suas palavras, é com carinho e ternura que estaremos a ouvir. Olha o cuidado, o zelo dele, né? Depois da reunião concluída, da mesma forma, antes da prece de encerramento, depois de perguntar aos médiuns, todos estão bem? Há alguém que esteja sentindo algo, que tenha necessidade de algum atendimento? Então, quando todos estão bem, ele diz: então vamos agora encerrar. E aí, então, da mesma forma, se porventura algum amigo espiritual quiser nos trazer a sua palavra, com carinho e ternura, que estaremos a ouvir. Normalmente, espontaneamente, tem as comunicações. Agora, quando não tem, serenamente pede alguém para encerrar. Então, é tudo feito dentro dessa percepção da organização espiritual. É o que Chico colocava. O telefone toca de lá para cá. Então é importante que nós coloquemos nesse espírito de espontaneidade, para que nós não venhamos a constrangir, a deixar esse ou aquele médium, ou estimular muitas vezes aquele ou aquele outro médium a ter manifestações que não coadunam. Toda atividade da reunião mediúnica, toda atividade espírita, ela deve ser despersonalizada. Então ela é despersonificada. Tem que ter personalidade, mas não personificação. A personalidade está no trabalho, na organização. Agora, personificada nessa ou naquela pessoa, nós vamos criar muletas psicológicas. Desde a atividade mais simples do passe, que simplicidade não quer dizer desprovida de qualidade. Jesus é o simples por excelência. Um amigo espiritual certa vez nos diz: a simplicidade é a complexidade que se resolveu. Pessoas que têm uma autoconsciência de si, sabe quem é para si, para o outro, para a vida, e de uma forma geral, ela tem essa simplicidade. Então, em toda e qualquer atividade, ela deve estar sempre de formas que não criem muletas psicológicas. Então, um revezamento, muitas vezes, daquelas atividades que podem fazer o revezamento. Para quê? Para que aquele que busque a casa espírita busque pela qualidade do atendimento na sua intensidade amorosa. Como deve comportar a equipe de encarnados? Então, nós vimos agora como se dá o trabalho, o desdobramento das atividades no plano espiritual. Vejamos o quanto Manuel Filomeno de Miranda nos coloca de uma forma muito clara e objetiva, para que nós possamos estar trabalhando conosco e ampliando a nossa qualidade na nossa manifestação, na nossa atuação do nosso trabalho. Então, como deve comportar a equipe encarnada? Formada por um grupamento de pessoas responsáveis e conscientes do que deverão realizar, receberam preparação anterior, de modo a corresponderem aos mistérios a que todos são convocados para exercer, no santificado lugar em que se programa a sua execução. Quando ele fala que preparado, todos fomos preparados, o que ele está querendo dizer aqui? Preparado onde? Isso aí já nos remete ao contrato espiritual do nosso Honório, né? Quando na mensagem. Então, todos nós fomos preparados no mundo espiritual, assim como é o engenheiro para entrar no canteiro de obra, mas lá na obra que ele vai realmente sedimentar o conhecimento. Então, por isso que é importante também o outro preparo, o preparo doutrinário, o preparo nessa disposição psicológica, emocional, para a atividade mediúnica, já sabendo de antemão que nós teremos essas nuances, essas variações, muitas vezes de comportamento interno, que se eu não buscar me autoeducar, isso vai refletir nos meus comportamentos externos, gerando dificuldades ou gerando facilidades, lubrificando o processo do interrelacionamento quando bem canalizado. Cabe aos membros reencarnados as responsabilidades e ações bem definidas,
para que o conjunto se movimente em harmonia e as comunicações fluam com facilidades e equilíbrios. Então nós vamos perceber que na atividade mediúnica há aquele médium mais ostensivo e aquele médium menos ostensivo no sentido da manifestação. Mas nós podemos comparar a reunião mediúnica dentro de uma metáfora como se fosse uma árvore convidada a dar sombras, oferecer flores perfumadas e frutos saudáveis. Mas a árvore, para se manter em pé, ela requer de algo muito importante que ninguém vê, que é o quê? As raízes. Então todos nós somos convidados a estar contribuindo para que esta árvore do trabalho, da atividade mediúnica produza de forma amorosa, nós, aqueles que somos convidados a desenvolver o nosso trabalho de raízes. É aquele que está ajudando na sustentação do passe, é aquele outro que está ajudando na organização, muitas vezes da sala, das atividades, mas quando ele começa a organizar a sala, desde a limpeza, ele sabe que ali ele está colocando a sua energia amorosa. Então, quando eu tenho essa autoconsciência de mim mesmo, nessa visão que eu estou agora focal, dentro desse contexto global, eu não vou ter ciúme do companheiro mais ostensivo, eu não vou ter intriga com outro companheiro, eu não vou me sentir inútil dentro da atividade. Então é justamente cada um com as suas manifestações de trabalho de forma específica. Todo conjunto é resultado de interdependência de um como do outro segmento, formando um todo harmônico. Então nós temos a nossa independência, que é a nossa característica pessoal, mas a nossa característica pessoal na relação com o outro gera a somatória que vai formar o grupo, que é a interdependência. Quando nós não temos essa autopercepção, nós entramos numa codependência. Por isso que é importante o grupo mediúnico, como qualquer outra atividade espírita, não está focada somente numa pessoa, mas ela tem uma organização, porque senão nós ficamos numa codependência. A codependência, se aquele médium não vier, não tem um atendimento. Olha, se aquele outro não vier, nós ficamos nessa codependência da relação com o outro. Então é importante que nós percebamos a nossa individualidade enquanto trabalhador, mas perceber e ter uma lucidez de que o jeito que eu funciono, o jeito que eu falo, o jeito que eu ajo, vai despertar o agir do outro. Então vai gerar o quê? Essa interdependência. Nós não sabemos quem plantou o algodão da camisa, da roupa que nós estamos usando. Quem colheu este algodão? Quem transportou? Quem levou para a fábrica? Quem fez o design? Quantas pessoas estão envolvidas numa peça de roupa? Isso é uma interdependência econômica. Nós vimos ontem, a importância que tem, o trabalho mediúnico, ele é anônimo. Nós não sabemos quem nós vamos estar atendendo, mas ele tem todo o envolvimento espiritual de ganho amoroso. Aquela professora que fica na hora do recreio, ajudando a criança a escrever o seu nome, o relógio do governo, ou seja, o tempo do governo, o salário, não vai pagar aquele momento. Mas aquela atitude dela, para aquela criança, vai servir por quanto tempo? E para ela também. Então, na atividade mediúnica, não é diferente. Como nós vimos ontem, espíritos muitas vezes ali envolvidos num processo de perturbação, muitas vezes de séculos e séculos, vem e recebe o atendimento. E pela lei da afinidade, pela lei de sociedade, pela lei de solidariedade, então vejamos, aquele espírito que obsediou tantas pessoas, que agora nesta reunião mediúnica ele ganha o esclarecimento, ou seja, o momento da sua estrada de Damasco,
Ele, com todo o seu potencial de envolvência, porque nós não perdemos o nosso magnetismo, que envolvia, vamos dizer, como esses espíritos que se dão o nome de Senhor da Morte, Senhor do Terrorismo. Quantas almas estão ali vinculadas a ele psiquicamente? Agora ele ganhou essa lucidez espiritual. Ele vai se empenhar na sua evolução. Ele vai tornar agora um espírito nobre. Qual é o trabalho que ele vai fazer agora? Ele não vai buscar as pessoas que ele obsediou? Ele não vai buscar agora as pessoas com quem ele estava vinculado psiquicamente? Então nós vamos perceber que esta vinculação espiritual, ela se dá nos dois níveis. Nós fomos há um tempo atrás numa cidade do interior, há uns anos, e havia um grupo que estava sendo envolvido por um espírito que dava o nome de Eurípides Barçanufo. E um grupo muito dinâmico, pessoas dinâmicas, pessoas com bom nível de educação formal, o que não corresponde à formação moral ou doutrinária, porque eu posso ter uma boa formação intelectual, mas me falta a formação doutrinária, a formação moral. E quando nós fomos visitá-lo junto com os companheiros numa atividade federativa, e que os companheiros então fizeram um questionamento, e nós colocamos, olha, podemos aventar a hipótese de que esse espírito, pelo comportamento que ele está levando o grupo, dizendo coisas muito particulares e tudo, que não condiz com a estrutura psíquica, emocional, moral de Eurípides Barçanufo. E que vocês devem estar orando por esse espírito e tendo muito cuidado. O fato é que, passado um período, esse espírito então vem à reunião mediúnica da federação. A primeira vez muito revoltado e tudo, que nós fomos intrusos, nós não deveríamos ter ido lá a esse grupo, nós colocamos coisas que não que competia a estarmos fazendo. Depois nós continuamos orando também por esse espírito. E aí nós vamos perceber a importância que tem da oração intercessória, nós vamos ver logo mais. Esse espírito depois volta dizendo, olha, profundamente agora arrependido, e dizendo que ele passando por ali, o grupo estava reunido, e o grupo então fez em virtude do processo como eles estavam, ele sentiu atraído por aquele grupo. Vejamos então a importância da seriedade do grupo mediúnico. Ele se sentiu atraído pelo grupo, e o grupo estava desejoso de uma manifestação, e ele aproveitou a deixa de uma médium e manifestou. E ali o que acontece? Ele lançou, ali alguém perguntou, você é Eurípides Barçanufo? Ele disse, pronto, é o que ele precisava. Eu sou Eurípides Barçanufo. E a partir daí ele passou a comunicar. Portanto, ele dizendo, houve um momento em que eu quis me afastar, mas o grupo magneticamente já me evocava e me retinha. E ele disse, eu estou profundamente envergonhado e arrependido, porque para que eu pudesse mistificar, falsificando Eurípides Barçanufo, eu não me dei conta que eu me vinculei com ele. Só que ele é esse sol, e eu estou aqui no charco das minhas perturbações. Então vejamos a misericórdia divina, olha a lei de sociedade, olha a lei de fraternidade. Então, da mesma forma, nós vamos perceber a importância que tem do grupo estar trabalhando nessa busca dessa harmonização, para que o grupo possa ser harmônico. Conduzir-se com disciplina moral no dia a dia da existência é um item exigível a todos os membros da GREI, a fim de que a amizade, o respeito e o apoio dos benfeitores auxiliem-nos na conquista de si mesmo. Então vejamos que a responsabilidade que nós temos. Eu fui comprar pão, ali por volta mais ou menos umas 9 horas, 10 horas, e é uma padaria que tinha também ali uma lanchonete, isso há uns anos atrás, e um companheiro de casa espírita e do grupo mediúnico que nós participávamos uns anos atrás, que era coordenado por um outro companheiro, e quando ele me viu, ele disse,
Pois é, eu estou aqui tomando a minha cervejinha, porque você sabe, ninguém é de ferro, né? E a carne é fraca, e quer dizer, eu só sou médio mesmo lá no centro, né? Aqui a gente está liberado, né? Eu disse, tudo bem, você é assim que pensa, e a gente vê que não é bem assim, não é? Porque o médium sério é aquele que se propõe a estar atento a todos os momentos, principalmente na nossa cervejinha, porque o álcool, ele faz uma alteração metabólica, por menor que venha a ser, e os espíritos aproveitam, mesmo para não manifestar, mas para se vincular de forma mais intensa. E muitas vezes eu, que teria agora um potencial canalizado de forma amorosa e equilibrada, olha, eu me comprometendo. Então a vigilância, ela vai além disso, também muitas vezes os filmes, a minha leitura, os meus programas de TV, a forma como eu realmente me comporto diante das minhas dificuldades internas. Por quê? Allan Kardec reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que emprega em dominar as suas más inclinações. Então não é eu me criticar pelo que eu tenho comigo, mas eu me trabalhar com aquilo que eu tenho, porque nós podemos comparar a nossa vida como se fosse um rio. Então não tem como eu terceirizar o rio da minha vida. E tudo que vier no meu rio, da minha vida, quem colocou? Fomos nós mesmos, porque a nossa intimidade, somente nós temos o domínio sobre ela. O que o outro faz é nos influenciar. Por isso que Allan Kardec, na questão 459 do Livro dos Espíritos, ele pergunta: interfere os espíritos na nossa vida, em nossos pensamentos? Muito mais do que imaginais, a tal ponto que de ordinário são eles quem vos dirigem. Então, dentro dessa percepção, qual é a nossa missão amorosa? Filtrar as paixões que vierem no rio da minha vida. É medo? Então eu vou me dialogar comigo em relação a esse medo. É a tendência do sexo desequilibrado? Eu vou me acolher enquanto espírito e vou estar trabalhando essas questões, porque eu tenho consciência que são questões que eu as trouxe para poder trabalhar hoje amorosamente. É a maledicência? É a inveja? Então eu vou estar buscando agora me acolher e com a ajuda dos bons espíritos. Então nós vamos ver que a mediunidade mais difícil de nós exercermos é a nossa conduta, ou seja, mais trabalhosa de nós exercermos é a nossa conduta diária. Numa reunião mediúnica séria, não há lugar para dissimulações, ressentimentos, antipatias, censuras, porque todos os elementos que a constituem têm caráter vibratório, dando lugar a sintonias compatíveis com a carga emocional de cada onda mental emitida. Quantos de nós, aqueles que participamos de reunião mediúnica, já ouvimos o Espírito dizer assim: olha, vocês acham o quê? Vocês querem ficar nessa de orando, querendo nos atrair para cá, mas eu vejo, vocês não gostam um do outro, são tudo hipócritas, fingidos, vocês ficam jogando um contra o outro, aqui na frente é beijinho, beijinho, abraço, mas pelas costas vocês falam um do outro. E os espíritos vão falando aquilo que a gente faz. Se eu não tiver uma autoconfiança, é como eu digo, como um amigo meu disse, às vezes o espírito, certa vez quando ele disse isso para mim, ele falando, foi como se enfiasse uma agulha na bexiga, ou no balão, foi murchando. Quando eu vi, eu já estava até assim, querendo sentar, desanimado ali. Falei, o quê? Ele está falando isso, mas quem que não tem isso? Uns mais, outros menos. Então a gente vai perceber que eles falam, agem conforme as nossas matrizes. Então por isso que é muito importante eu entrar num espírito de responsabilidade, não de culpa, porque é a indução, ontem o Alírio falando da indução hipnótica, são os espíritos fazendo uma indução hipnótica para que nós, os componentes da reunião mediúnica, entremos em contato com as nossas matrizes, mas não numa visão de equacionamento, mas muitas vezes de entrar ali num padrão de auto-julgamento.
de autocensura. E aí eu me sinto indigno. Quem sou eu para estar aqui? Não é que ele tem razão? E aí o que acontece? Os espíritos captam a energia. Então a energia ninguém engana. Então é muito importante nós termos essa percepção do quanto é importante a reunião mediúnica para nós, para estarmos trabalhando mais acentuadamente e ele nos dando um feedback. Por quê? Como nós vimos, muitas vezes eu tenho conhecimento, mas eu tenho dificuldade de aplicar este conhecimento. É que eu entro na preguiça moral. Então a preguiça moral é quando eu estou sendo convidado, o Espírito está falando aquilo e eu estou refletindo, é verdade, eu tenho essas dificuldades, mas eu sou mais do que essas dificuldades. Como é que eu posso agir para estar mudando esses padrões que eu trago comigo? Quando um espírito na reunião mediúnica então nos coloca dessa forma, como realmente nós somos convidados a agir? Agir com autoconsciência, como nós vimos o companheiro que o Espírito disse que o acompanhava na relação com a sua esposa. Então nós vamos estar agora buscando perceber a nossa sinceridade de propósitos. E mais ainda, todos nós, vamos comparar como se o nosso dia a dia, a nossa vida é uma pizza com várias fatias. Há muitos capítulos que nós estamos bem resolvidos, há outros que nós temos que deixamos a desejar. Então vamos supor que a minha esposa esteja reclamando que eu não dou atenção aos meus filhos, que eu não converso com ela. Eu vou ver, tem sentido isso? Tem. Em vez de entrar em culpa, eu vou verificar, tem algum lugar onde eu ajo com a atitude transmutadora para esse meu momento em casa? Tem algum momento em que eu ajo positivamente? Tem. Eu vou verificar. Olha, no meu trabalho, eu ouço as pessoas. Olha, no meu trabalho eu sou uma pessoa mais serena, mais generosa. Então eu vou agora me esforçar para desenvolver aquele comportamento que eu tenho no meu trabalho na relação com a minha esposa, com meus filhos. Da mesma forma eu vou verificar, olha, como que eu estou lidando com essas minhas questões íntimas? Se o Espírito falou isso e eu entrei no movimento de culpa, aí nós vamos entender da caridade, como nós vimos logo no início dos requisitos para participarmos de uma reunião mediúnica: agir com a caridade. O que é a caridade, como entendia Jesus? Benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Então caridade primeiro para conosco. Joana de Ângeles, no livro Filho de Deus, ela diz assim: indulgência para com o próximo, mas indulgência sobretudo para consigo mesmo. Então eu vou estar agora tendo essa autoconsciência, que eu vou estar me esforçando um pouco mais para estar buscando transmutar essas matrizes que eu ainda trago comigo. Por isso que a autoconsciência é fundamental. Quando o Espírito diz: quem é você? Você que tem uma série de perturbações, principalmente vamos pegar uma das dificuldades que nós temos, na maioria de nós, na área da sexualidade. Se você vai atender um espírito que vem com um comprometimento nessa área, e que ele vem com todo aquele tom sensualista, jocoso, como é que você deve agir? Então nós vamos ter a percepção de que eu tenho uma série de dificuldades também nesta área, mas eu tenho a autoconsciência que eu reencarnei para trabalhá-las, e eu tenho a percepção de que eu tenho me esforçado para trabalhar. E aí a gente entra recordando que o seu praeiro disse: eu não sou melhor do que você, nós somos irmãos em humanidade, irmãos em carência, e quem tem mais, dá para quem tem menos, não é isso? Então naquele momento, você tem a consciência de que você, enquanto um médium psicofônico, ou médium de apoio, enquanto passista, ou médium esclarecedor, a reunião mediúnica é principalmente para nós. Então eu estou fazendo um atendimento comigo também. Então todos nós estamos em regime terapêutico. Quando eu saio dessa, eu entro numa postura de pseudo-mestre. Agora, quando eu entro na postura do aprendiz, eu vou agir com tranquilidade e responsabilidade.
porque aí entra a questão, nem exigência e nem negligência. Desse modo, não há por que alguém preocupar-se em enganar o outro, porquanto se o fizer, a problemática somente a ele próprio perturbará. Então eu vou chegar muitas vezes para aquele meu companheiro, aquela companheira, depois de ter ali muitas vezes conversado, por isso que é importante criar um espaço de convivência saudável e responsável, eu vou dizer, olha, ou para o coordenador do grupo, olha, eu estou numa dificuldade muito grande, eu estou num padrão mental que eu sinto que a matriz é minha, mas ela está muito acentuada, ela está exacerbada. Você pode conversar um pouco comigo? Você pode me ajudar? Então o grupo mediúnico, ele também deve fazer esse momento do diálogo fraterno. E muitas vezes é aquele companheiro que está naquela dificuldade, no conversar com o outro, ele vai, naquele momento, socializando a dificuldade, numa visão de que o outro não vai resolver o seu problema, e você não quer que o outro carregue o seu problema, porque é uma postura de empatia, e empatia é estar com e não querer fazer por, o fazer é sempre da pessoa. Você vai muitas vezes pedir ao grupo, olha gente, eu não estou muito bem, eu tenho sentido que algumas questões minhas têm assim aguçado muito, eu gostaria de pedir a vocês que me ajudem em oração, tudo bem? Que nós vamos ver o que vai ser depois, a oração intercessória, como é importante isso, e é o que o apóstolo Paulo diz, confessai-vos uns aos outros. É o momento da gente estar ali se solidarizando, buscando esse momento. Gente, vamos nos ajudar mutuamente, e é nesse espírito de fraternidade que o grupo cresce. As pessoas que mais marcaram a nossa vida não foram pessoas que nos deram coisas, e quando deram, se deram com aquilo que estavam dando, foram pessoas que agiram com amorosidade. Ontem o nosso Árvore contou de Públio Lentulus, que viu o apóstolo Paulo uma única vez, e vimos na narrativa dele que o apóstolo Paulo disse só uma meia dúzia de palavras, mas com que intensidade? Aquela intensidade diz assim, conte comigo, estamos juntos, somos parceiros nessa evolução. Nunca permitir se adormecer durante a reunião, sob qualquer justificativa em que o fenômeno se lhe apresente, porque esse comportamento gera dificuldades para o conjunto, sendo lamentável essa autopermissão. Às vezes nós ouvimos um companheiro dizer assim, olha, eu participei da reunião totalmente desdobrado. Isso não é desdobramento. Desdobramento é um outro fenômeno. Isso aqui é sono. E aí, Carneiro de Campos tem uma mensagem que chama sono hipnótico. Então, muitas vezes, o médium, na reunião mediúnica, ele entra num sono hipnótico. E esse sono ele é perturbador, tanto para o médium, como também tumultuador da reunião. Porque naquele momento, os espíritos fazem essa indução hipnótica e a pessoa sai da sintonia. Então muitas vezes aquela pessoa que era para estar participando ativamente da reunião, os bons espíritos terão que isolá-la, para que não venha a trazer qualquer comprometimento com o trabalho. Então o sono na reunião mediúnica, como diz aqui Filomeno de Miranda, ele deve ser plenamente evitado. Então por isso que o Espírito André Luiz, no livro Desobsessão, ele recomenda, se possível, no dia da reunião mediúnica, nós, antecedendo os horários, fazer um momento de repouso, da alimentação frugal. Por quê? Porque se nós viemos para a reunião mediúnica, muitas vezes, já com o estômago cheio, o Espírito André Luiz diz assim, cérebro cheio, né? Estômago cheio, cérebro inábil.
Por quê? Ele tem necessidade de fazer energias para digestão. Então, há uma série de fatores que nos levam a esse processo. E também a questão do cansaço. Então, se eu realmente estou cansado, naquele momento, durante o dia, se eu puder fazer um momento de repouso, se não, eu vou me estimular na reunião, mantendo atento, para não me entregar ao sono. Todo o movimento entre as duas esferas de ação deve acontecer suavemente, como num centro cirúrgico, que o é, de modo a refletir na segurança do atendimento que se opera. Então vejamos como que Filomeno de Miranda nos coloca. A reunião mediúnica é um centro cirúrgico. Então, se nós pegarmos essa metáfora que ele nos traz, se não houver uma higienização adequada no centro cirúrgico, compromete o processo operatório? Compromete o pós-operatório? Compromete. Então nós vamos perceber que a higienização da reunião mediúnica está onde? Nas nossas mentes, na somatória daqueles que a compõem. E muitas vezes nesse processo, formando como sendo uma sala cirúrgica, daí nós vamos entender também a importância que tem de nós estarmos tendo um ambiente específico naquele momento antecedente para a reunião mediúnica, se possível. Se não, buscarmos utilizar nesse ambiente algo que não tumultue, que possa ser relevante. E mais, quando nós, logo depois da reunião mediúnica, é recomendável, e é o que nós fazemos, os médiuns saem da sala mediúnica, por quê? E vai para um outro ambiente, agora fazer uma reflexão breve de como foi a sua participação na atividade mediúnica, que é o que o nosso Afro ontem colocou. Então é aquele espaço para que um médium, o psicofônico, vai contribuir com um médium esclarecedor e dizendo: olha, naquele diálogo que você teve com aquele espírito, me pareceu que se você viesse agir desta forma, como você agiu de outras vezes, e esse feedback sempre focado no intuito de ajudar a equipe estar cada vez mais aprimorando e sintonizando entre si, sem entrar nas questões particulares do espírito comunicante. Porque quando nós falamos do espírito comunicante, nós entramos no seu campo psíquico e nós muitas vezes o atraímos. Então não é falar do espírito, mas falar da nossa participação, porque se é uma orquestra, é importante que nós venhamos afinar os nossos instrumentos conforme a partitura. No caso, a partitura é o livro dos médiuns e as orientações dos bons espíritos. E aí, nesse espaço, nós vamos estar agora, porque também funciona como espaço também terapêutico. Assim como o escafandro, quando entra no rio, ele não pode ser retirado de uma vez. Nós vamos perceber que esta antessala, ou seja, logo depois, quando a gente vai estar fazendo essas reflexões, é também um espaço terapêutico que merece todo o carinho e toda a fraternidade, para que os bons espíritos ainda continuem fazendo um trabalho de atendimento aos médiuns, como se fosse um processo de desintoxicação psíquica, emocional, energética, e com isso vai o grupo agora de retorno para o lar num equilíbrio ainda maior, e com esta visão também, ao chegar em casa, o cuidado de não estarmos ligando a televisão, o cuidado de estarmos fazendo a nossa higienização, uma leitura edificante, porque normalmente, como nós vimos anteriormente, desdobrado em espírito, nós vamos continuar os atendimentos espirituais, porque muitas vezes aqueles espíritos que passaram pela reunião mediúnica e que tiveram um pré-atendimento, a continuidade desse atendimento, o aprofundamento
nas regiões mais profundas, vão estar se dando desdobrado em espírito. Então veja como é importante esse cuidado, este zelo. Então justamente nós temos esse cuidado. E outra questão também é a importância, o cuidado de nós não termos a reunião mediúnica em casa, porque se ela é uma reunião onde desenvolve a semelhança de um centro cirúrgico, e o centro cirúrgico não tem resíduo depois de uma operação, os resíduos da cirurgia, então muitos espíritos vão ficar na reunião mediúnica, no espaço, dando continuidade ao atendimento. Então aqueles resíduos psíquicos, mentais, energéticos do espírito, os espíritos vão estar trabalhando. E se eu faço reunião mediúnica em casa, tem um ambiente ideal para isso? Então a gente vai perceber que muitas vezes em casa, toda a família tem altos e baixos, tem entendimento, mas tem também desentendimento. Então daí o ideal, o espaço das reuniões mediúnicas vem a ser justamente na casa espírita. Os membros que os constituem estarão sempre atentos aos compromissos assumidos, de forma que possam cooperar com os mentores em qualquer momento que se faça necessário, mesmo fora do dia e horário estabelecido. Esse dia e horário estabelecido, quem vai ser? Nós vamos agora convocar os médicos para fazer uma reunião mediúnica? Não. Às vezes, nós estamos no trabalho, de repente, nós passamos por uma influenciação, somos convidados a uma oração. Nós estamos, às vezes, em casa, naquele momento sentimos uma influência e nós somos convidados a manter uma atitude interna, uma atitude mediúnica interna em oração. Por isso que o médium ele está a todo momento interligado à equipe espiritual. Então nós não somos só médiuns na reunião mediúnica. A reunião mediúnica ela é o ápice da somatória dos nossos esforços no nosso dia a dia. Como nós colocamos, imagina esse espírito acompanhando o companheiro que dá relacionar com a sua esposa difícil. E se ele não tivesse o testemunho para oferecer naquele momento? Então vejamos que se eu quero e eu estou me propondo a um trabalho sério, é fundamental que eu me esforce. Veja que não é nós estarmos exigindo padrões que eu ainda não os tenho, mas eu me esforçar para perceber que eu já estou a caminho desses padrões. Emmanuel, no livro Fonte Viva, ele tem uma mensagem que ele diz: devagar, mas sempre. Então, se nós formos ver uma estrada, como ele diz, por mais longa, foi feito milímetro a milímetro, palmo a palmo, metro a metro, quilômetro a quilômetro. Então eu posso perceber que eu ainda não estou naquilo que o Espírito está colocando de exigência, mas internamente, para mim, para a minha consciência, eu comigo, eu sinto que eu estou hoje melhor do que ontem, e estou me trabalhando hoje para estar melhor ainda amanhã, como diz Allan Kardec. Então é nós nos acolhermos, não é exigir de nós santificação, mas saber que nós estamos garimpando em nós o nosso processo da santificação, que todos nós já somos em estado latente, como diamante, que ao ser polido, ele vai tornar então uma utilidade da joia preciosa. Pontualidade de todos na frequência, cometimento de conduta no ambiente, unção durante os trabalhos e alegria por encontrar-se a serviço de Jesus. São requisitos indispensáveis para os resultados felizes de uma reunião mediúnica séria à luz do Espiritismo. Isso é fundamental. Então nós vamos perceber que a angústia que muitas vezes fica na reunião mediúnica, daquele companheiro, será que ele vem? Escuta, o fulano avisou? Olha, o fulano... Então é importante que nós busquemos na questão do horário e estabelecer um momento bem com bastante antecedência para que nós possamos
primeiro ter aquele momento da conversa fraterna quando nós chegamos, no ambiente fora da reunião mediúnica. Agora, momentos antes, de preferência uns 20 minutos antes ou 30 minutos antes, nós vamos adentrar a sala, que é onde, como o Filomeno de Miranda colocou, o centro cirúrgico, já com todo o movimento de uma asepsia mental, psíquica, já entrando na sintonia dos bons espíritos. Mas mesmo nesta antessala da conversa fraterna, ter o cuidado que não venhamos estar invigilantes, que às vezes naquele momento, por uma invigilância, nós nos desconectamos dos bons espíritos e conectamos às vezes com situações menos felizes. O comentário que nós vamos ter até chegar na reunião mediúnica, às vezes quando vem outros companheiros juntos, porque conforme nós comentamos a nossa conversa, nós estamos associando psiquicamente. E o médium não é aquela coisa que o botãozinho que você virou o dial ou virou ali o ponteiro já vai funcionar. A coisa não é bem assim. Ela é feita todo de um processo de conexões mentais, psíquicas, como nós vimos, às vezes dias, horas antes faz a conexão. O trabalho é meses, anos, porque nós fomos programados para estarmos nos reencontrando enquanto equipe mediúnica. Porque, como nós vimos, um grupo sério, os espíritos prepararam o processo reencarnatório nosso com essa finalidade de nós estarmos nos reencontrando num dado momento para, nessa somatória do compromisso pessoal, do nosso compromisso existencial, junto com o grupo, nós estarmos trabalhando e colaborando com Jesus para uma humanidade melhor. Então vamos percebendo a importância que tem de nós estarmos nos mantendo nessa organização. Organizada a tarefa e estabelecidos os parâmetros de ação, espera-se que a equipe de colaboradores encarnados encontre-se igualmente sintonizada com a atividade, a fim de ser conseguido o êxito anelado. Então vejam como é importante nós estarmos programando esta sintonização, fruto do nosso esforço, porque há essa sintonização entre as duas equipes. Então é um trabalho que nós vamos aprendendo. Outra questão que é muito importante e que nós adotamos, o grupo mediúnico reservar, pelo menos nós reservamos uma vez por mês, o grupo mediúnico está agora buscando uma página, ou às vezes uma mensagem que foi dada no grupo, de forma bem específica para o grupo, estarmos estudando esta mensagem, com o intuito de fazer um trabalho de sincronismo, de sintonização, pegando a metáfora da orquestra, para que nós possamos equalizar as informações. E um estudo não somente intelectual, mas um estudo reflexivo, sistêmico, consciencial, em que nós vamos estar agora trazendo para nós qual é o sentido desta mensagem para mim, na minha participação da atividade mediúnica. Então, uma vez por mês, pelo menos o grupo da Federação Espírita Mato Grosso, ele se reúne num dado momento. Nós, muitas vezes, o companheiro que oferece a casa dele, então para estar o grupo indo até lá, então nós vamos, fazemos a oração inicial, uma página, a oração inicial, e aí fazemos o estudo, depois fazemos ali o encerramento, e levando esse espírito, às vezes, de fraternidade também para a casa dos próprios companheiros que assim desejam receber. Quando não, nós fazemos aqui mesmo, porque há companheiros que muitas vezes moram sozinhos, num lugar cujo ambiente não vai comportar todos. Então há uma transparência nessa relação, que às vezes o companheiro, olha, eu não tenho condições de receber em casa, vamos então fazer na federação, e é programado com antecedência, para que também a família prepare, porque para que possa gerar esse clima de fraternidade. Então nós já temos programado, olha,
tal mês na casa do fulano, tal mês, e assim sucessivamente. E se houver qualquer imprevisto, é compreensivo a uma reprogramação. Isso ajuda e muito no processo da sintonização dos elementos, dos participantes com o grupo.